Olhando para essa perspectiva toda, o Rio Grande do Sul detectou a primeira morte por leptospirose, desde que essas enchentes atingiram várias cidades do estado, como nós estamos te mostrando aqui dia após dia. O governo do estado está aguardando uma confirmação de laboratório desse óbito. A vítima é um homem de 67 anos e que vivia no município de Travesseiro, no Vale do Taquari. É uma das regiões mais afetadas pelas cheias. A doença é uma dessas tantas outras que elas preocupam muitas autoridades de saúde, porque tem um grande risco desses casos em razão do contato direto com as águas das cheias. A leptospirose ela é causada pela bactéria, que é muito presente na urina dos roedores nesse momento. E ela é adquirida pelo esse contato com a água, então o solo contaminados. O Ministério da Saúde orienta que esses casos suspeitos sejam tratados imediatamente. É claro que ali a situação é muito difícil. Os sintomas mais comuns, eles passam por febre, ali igual ou então maior a 38 graus, dor na região lombar ou na região da panturrilha, uma dor de cabeça e uma conjuntivite. Os sinais de alerta para esses casos mais graves, eles envolvem tosse, hemorragias ou insuficiência renal. E as tragédias como essas, elas acabam sendo desencadeadas. Vários problemas na sequência quando a água vai baixando, que é esse ponto que o Rio Grande do Sul passa nesse momento. Para falar do que pode acontecer, dos efeitos colaterais a partir disso, eu vou conversar com o Carlos Machado. Ele que é especialista em saúde pública e ciências ambientais e pesquisador da Fiocruz e dedicou esses últimos anos só estudando essa preparação e como responder a desastres dessa magnitude. Ele que já vai aparecer aqui no nosso telão. Carlos, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael. Um prazer estar com vocês também. Carlos, a gente está olhando para um ponto, isso há mais de 2 semanas, e o estudo, todo esse processo ao qual você se dedicou, ele traz um ponto que é muito relevante. Nós estamos acompanhando esse número de mortes pelo desastre naquele seu primeiro momento. As pessoas que morreram afogadas e soterradas. Mas o que a Fiocruz, e através do seu estudo, o que você mostra nesse momento é que esse número, ele aumenta devido à consequência de um desastre dessa magnitude. Eu acabei de falar de um caso de leptospirose. E outros, na sequência, também podem piorar um quadro que já é muito ruim. O que nossos estudos revelam, tanto através da pesquisa sobre outros desastres, como pesquisa também de desastres realizados no Brasil, é que essa fase pós-crise imediata de resgate e socorro que já aconteceu, agora a gente entra numa fase de recuperação e reabilitação dos municípios, das cidades, é um período que exige cuidados por vários motivos. Primeiro, leptospirose, por exemplo, ou mesmo hepatite, não é? Elas demoram algum tempo para apresentar sinais e sintomas, entre 10 e 15 dias, a depender da situação. E nós tivemos muitas pessoas expostas em contato com a água, não é? Brigadistas, voluntários, ou mesmo a ingestão de água e uma água que está contaminada. Então, isso requer muitos cuidados em termos de diagnóstico para uma resposta rápida em termos de cuidados e profilaxia. Há também uma atenção que deve ser dada aos abrigos. As pessoas já estão há mais de uma semana nos abrigos. Os abrigos, você tem agora campanhas de vacinação, mas você tem uma aglomeração de pessoas, não é, que favorece doenças respiratórias. Então, os cuidados nos abrigos é fundamental. Nós temos também que ter atenção, isso também já vem ocorrendo, não é, com as doenças crônicas. As pessoas saíram de casa, não é, sem os seus medicamentos, ou os serviços de saúde foram afetados, afetando os cuidados para doenças crônicas, como, por exemplo, hipertensão e diabetes. Isso, se não for cuidado, desde já, e vem sendo de algum modo cuidado, contribui para um maior número de internações por AVCs. E daqui a mais ou menos um mês e meio, as pessoas vão voltar para suas casas. É um período de reconstrução muito importante, mas nós já vimos em outros desastres que é um período que também pode aumentar a frequência de acidentes, de fraturas, de quedas nesse período de reconstrução. Então, o que os nossos estudos revelam é que, para além dos impactos imediatos do desastre, os óbitos e as doenças imediatas, a depender dos cuidados que forem tomados no período posterior, a partir desse período agora, você pode ter um aumento de internações, um aumento de doenças ou mesmo de óbitos. Isso pode ser reduzido, quer dizer, o nosso estudo é exatamente para apontar que isso pode ser reduzido com medidas de prevenção e controle, que é o que vem sendo feito. O desafio é a extensão desse desastre, não é? São
fora de casa, não é, mais de 500 mil pessoas, quase 600 mil pessoas. É um número muito grande, em abrigos ou em outros lugares. E a exposição com a água contaminada, assim como outros agentes patogênicos que estarão presentes em diversas fases. Quando a lama baixar, não é, e secar, nós temos a poeira, e a poeira traz mais doenças respiratórias. Tudo isso pode ser, de algum modo, antecipado. Quando a gente olha para essa antecipação, o que pode ser feito, o seu estudo, ele olha para que justamente antes dessa tragédia, é que isso então fosse pensado, para que no caso de uma possibilidade, e que no caso do Rio Grande do Sul se tornou algo muito real, isso fosse pensado com antecedência. Isso. Parte do nosso trabalho, boa parte do nosso trabalho, né? Boa parte do nosso trabalho é exatamente trabalhar com a preparação para a resposta. Ou seja, um desastre dessa dimensão, a gente não podia estimar a priori, mas a gente tinha como estimar, os alertas já vinham sendo dados, que nós poderíamos ter um desastre bastante intenso, afetando um grande contingente populacional. Esses municípios todos, de algum modo, já foram afetados por desastres e era possível ter planos de preparação e resposta, planos, na verdade, de gestão de risco, que envolve não só a fase de resposta imediata, como as fases posteriores. Isso ajudaria a preparar a população, não é, assim como os serviços públicos, não só para os alertas, não é, mas para as formas de evacuação, pontos de apoio, abrigos, a logística para os abrigos, a logística do sistema de saúde, da assistência social, dos diversos órgãos. Isso tem como ser pensado a priori, tem como ser preparado, tem como ser exercitado e a gente deve avançar cada vez mais nisso, porque vimos nesse desastre que não dá para ficar esperando o próximo. Carlos, quando a gente olha para a perspectiva do que pode acontecer agora, a partir desse novo momento que acontece no Rio Grande do Sul, nós lembramos ali que as áreas que nós mostramos aqui, as enchentes, muitas delas continuam numa condição que é muito alta. Ali mostramos, inclusive, aqui o nível do Guaíba, acima dos 4 metros. No caso, nesse momento, quando nós acompanhamos com as equipes, uma onda de frio que chega por lá, essa temperatura está caindo. Quando vemos um processo como esse, o que é possível esperar nesse pós-tragédia são ali as doenças respiratórias, como você falou, o que pode acontecer a partir desse momento são as pessoas que estavam nesses abrigos, levando essa demanda toda para o sistema de saúde, que nós já temos que lembrar que está muito defasado, porque também foi atingido pelas enchentes? Sim, as doenças respiratórias, em primeiro lugar, pela concentração de pessoas. O agravamento dessas doenças respiratórias pelo frio, né, que está chegando, e a queda das temperaturas que favorece também as doenças respiratórias. Eu vi que se iniciou, né, uma campanha de vacinação, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, ela é absolutamente importante. Nós temos que estar atentos porque tem o risco de influenza, não é? Então isso requer cuidados, não só vacinação, talvez em algum momento seja necessário até o uso de máscaras, mas isso tem que ser avaliado passo a passo. Mas, para além das doenças respiratórias, eu tenho insistido muito, há um outro impacto que é silencioso e afeta a vida das pessoas, que tem a ver com os impactos na saúde mental. As pessoas, 80 mil pessoas aproximadamente nos abrigos, perderam boa parte de tudo que tinham, do que conheciam, trabalho, casas, não é, vizinhança. As desalojadas são em torno de 500 mil. Então, nós temos que ter uma política de cuidados na saúde mental, não só nesse momento mais crítico, mas uma continuidade, pelo menos, pelos próximos meses. Porque no período de reconstrução, que começa logo, logo, quando as águas baixarem, principalmente nos outros municípios, em Porto Alegre, nós temos não só o risco de acidente, mas as pessoas se defrontando com uma situação bastante crítica de casas que não têm mais, de lugares que foram perdidos, e de um futuro bastante incerto, em termos de trabalho, emprego, renda e moradia. Carlos, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui falar desse estudo que é extremamente importante. Nós estamos acompanhando, de fato, uma tragédia que aconteceu nos dias mais delicados, envolvendo a chuva, mas também uma tragédia para as pessoas conseguirem retomar a vida, pelo menos mais próximo àquilo que elas tinham. Nós sabemos, como você explicou muito bem, não é fácil, ainda mais se um plano não foi explanado antes de tudo isso. Muito obrigado por vir aqui conversar conosco e mostrar o que nós podemos acompanhar a partir de agora, dentro das perspectivas que temos nesse momento. Eu que agradeço, Rafael, um bom trabalho para vocês. Até mais, tchau, tchau.